dia. Vamos lá. Olha, o que foi que nós vimos? Nós vimos máximos e mínimos. Máximas e mínimos. E também a gente abordou pontos de Sela. Certo? E o que foi que nós... Qual foi a tática que a gente utilizou? Nós fizemos o seguinte, ó. A gente ficou pensando em função de duas variáveis, tá? Então, se é função de duas variáveis, então ela vai pegar um aberto aqui. Um aberto do R2, tá? E ela vai levar na reta. Tá bom? Então, a função faz isso. Tá? E a gente consegue desenhar o gráfico desse tipo de função, porque vai estar no R3, né? Então, o gráfico aqui no R3. Aí no R3 vai surgir alguma coisa aqui, tá? Tá bom? Aí isso aqui é o que a gente chama de gráfico da função, tá? E quando você olha para o gráfico de uma função desse tipo, que sai de R2 para R, você consegue visualizar, na parte do gráfico, você consegue visualizar quem é a imagem, né? Você consegue visualizar o domínio. Então a gente vai começar a enxergar para essas coisas assim. Então eu vou supor o seguinte. Suponha que eu tenho o seguinte. Suponha aqui que eu estou aqui no R3. Tá? E eu vou destacar Suponha que eu destaco aqui um retângulo aqui, do domínio. Tá? Vou pegar um retângulo aqui. Um retângulo não, uma região que tenha 4 lados, tá? Peguei uma região aí e vou querer enxergar a imagem dessa região pela função, tá? Então, eu vou puxar isso aqui para cima, tá? Então, eu tenho isso aqui. Tá bom? Dá para enxergar esse quase um paralelepípedo, tá bom? O que é que eu sei? Que a imagem tem que ficar dentro dessa caixa, tá? Vai ficar dentro dessa caixa. Só que não necessariamente é plana assim, tá? Vou colocar pontilhado isso aqui. Não necessariamente é plana. Ela pode ser meio encurvada, né? Então, vamos supor que a imagem desse segmento, esse segmento está dentro do domínio, então vai dar origem a uma curva, né? Sempre que a gente pega uma linha do domínio, então a gente pega uma restrição do domínio. Então a gente restringe também a função. Então a imagem vai dar uma curva, tá? Suponha que a imagem deu essa curva aqui assim. Tá bom? Quando você pegou essa linha, a imagem deu uma curva aqui também. Tá? Você pegou essa linha aqui de trás, a imagem vai dar uma curva lá. Aí você pega essa linha aqui, a imagem também deu uma curva. Tá bom? Então a sua superfície é essa região aqui, ó. Essa região aí que tá dentro dessa coisa que parece um prisma. Tá bom? Então esse seu gráfico está aí dentro. O gráfico dessa função é muito mais que isso. Tá? Mas eu quero pegar só essa região. Eu quero olhar só para esse pedaço do domínio aqui. Esse pedaço do domínio, a imagem deu esse gráfico. Tá bom? Quando nós estudamos máximos e mínimos das funções, nós olhamos para o domínio da função e nós fomos atrás dos máximos e mínimos no domínio da função. E qual era a tática que a gente utilizava? A tática que a gente utilizava era a seguinte. A gente ia atrás primeiro dos pontos críticos, né? Que nós chegamos à conclusão que se ele for o ponto de máximo ou mínimo e ela for uma função diferenciável, então o gradiente naquele ponto é zero. Lembra disso? Então, nós vimos que a tática era verificar onde que o gradiente dá zero.
Verificar onde o gradiente dá zero é verificar as derivadas parciais. Derivada parcial de f em relação a x, zero. Derivada parcial de f em relação a y, zero. Se for 3 variáveis em relação a z, dando zero, tá bom? Então a tática era isso, a tática era procurar pontos críticos. Tá bom? Essa era a tática. E se a gente está saindo de R2 para R, então a gente consegue caracterizar esses pontos críticos em máximos ou mínimos, utilizando uma função hessiana. Lembra que a gente definiu uma função hessiana? Então a função hessiana que nós definimos é uma função que ela vai analisar o ponto crítico que você achou, tá bom? Suponha que x0 e y0 é o ponto crítico que você achou, e a hessiana ela é dada pelo determinante, né? Determinante da derivada de segunda ordem no ponto x0, y0, derivada de segunda ordem de y no ponto x0, y0, e aqui as derivadas mistas, né? xy, x0, y0, e aqui f, xy, x0, y0. Aí você calcula esse determinante, tá? E aí você analisa o sinal desse determinante. Se esse determinante for zero, você não pode afirmar absolutamente nada, lembra? Se esse sinal for negativo, então esse ponto é um ponto de célula. Se ele for positivo, aí ele pode ser ponto de máximo ou ele pode ser um ponto de mínimo. Aí tu vai ter que retornar para ver o sinal desse aqui, lembra? Que foi aquele teorema grandão que a gente demonstrou na aula passada, tá? Então, nota que a coisa está atrelada em saber o sinal do hessiano e o sinal dessa derivada de segunda ordem, tá bom? Para caracterizar se o ponto é de máximo ou de mínimo, tá bom? Muito bem. Então, essa foi a tática que nós utilizamos em cálculo 2. Vamos tentar lembrar o que nós fazíamos lá em cálculo 1. Cálculo 1 nós também tínhamos uma tática semelhante a essa. Inclusive, quando nós demonstramos isso aqui, a gente pegou a inspiração lá do cálculo 1, lembra? Ao longo da demonstração. No cálculo 1, o que nós fazíamos? Nós fazíamos assim. Tem uma função, aí a gente pede que ela seja derivável, né? Te dá as características dela. Aí nós vamos atrás dos pontos onde a derivada dá zero, tá? Então, também nós estamos atrás dos caras que nós chamamos de pontos críticos, tá bom? Então, lá no cálculo 1 também você vai atrás dos pontos críticos. Depois, para você caracterizar esse ponto crítico, para ver se ele é de máximo, de mínimo, ou de inflexão, ou nada disso, né? Aí você vai atrás do sinal da sua segunda derivada. Aí você analisa o sinal disso, certo? Então esse era o teste da segunda derivada que a gente fazia lá em cálculo 1, tá bom? Mas só que depois que nós vimos isso tudo, aí surgiu o método do intervalo fechado. Lembra que teve o método do intervalo fechado? Que o exemplo clássico que a gente usa, o método do intervalo fechado. Lá no método do intervalo fechado, a gente faz o seguinte. Vou pegar o exemplo clássico logo, tá? Suponha que eu tenho uma função que ela sai de A a B, intervalo fechado, tá? A imagem está na reta, de tal forma que ela pega um x daqui e leva no f de x, e esse f de x é x ao quadrado. Tá bom? Eu vou dizer aqui que esse A é um número que é menor que zero, e esse B é um número que é maior que zero. Tá bom? E eu vou dizer mais ainda que o módulo de A é diferente do módulo de B. Ou seja, eles não são simétricos, tá? Se eu peguei um, o outro não pode ser menos 1. Tem que ser outro valor, tá bom? Então vamos tentar lembrar como é que fica isso aqui. Então, essa função quadrática, x quadrado, vamos supor aqui, vamos supor mais ainda, vamos supor que o módulo de B é maior que o módulo de A. Tá? Então o A está mais perto da origem do que o B.
Tudo bem? Vou dizer isso. Então, vou pegar aqui o A. Então, o A está mais perto da origem do que o B. Vou colocar aqui o B. Tá bom? Agora, vamos para o gráfico dessa função. O que é que tu vais ver? O gráfico nós sabemos que é uma parábola. Tá? Essa parábola está mal desenhada. A imagem desse cara desse ponto aqui. Desse ponto aqui, tá? Então, essa função f de x, que é igual a x ao quadrado, nós já sabemos como é o gráfico dela, é uma parábola de concavidade para cima. Se a gente quer pensar nessa função em termos de pontos críticos, quantos pontos críticos ela tem? Só um, que é a própria origem, é onde a derivada dá zero. Tá? Só é o zero. Então, se nós ficarmos pensando no que nós fazíamos em cálculo 1, então eu só acho um ponto crítico que é a origem, e esse ponto crítico é ponto de máximo ou ponto de mínimo? Se a concavidade é para cima, é o quê? É ponto de mínimo, não preciso nem me debater com isso, tá? É ponto de mínimo. Então, essa função tem ponto de máximo? X² não tem, né? Porque ela vai para o infinito, certo? Só que ela não tem se eu estiver trabalhando com todo o domínio possível. Agora, quando eu fixo um domínio, que é um intervalo fechado, que é esse intervalo de A até B, aí eu já não tenho a parábola toda. Ok? Eu tenho só um pedaço do ramo crescente e tenho só um pedaço do ramo decrescente. Então, o gráfico dessa função é exatamente só isso. Não tem mais gráfico. Ele inicia nesse ponto e termina nesse ponto. Ele não passa daí. Olhando para esse gráfico, essa função tem ponto de máximo? Tem ou não? Tem quantos pontos de máximos? Eu só falei tem quantos pontos de máximo? 2. Tem 2 pontos de máximo. Lembrando que o conceito ponto de máximo, conceito máximo, conceito mínimo, sempre são conceitos locais. Tá? A menos que eu diga para você, tem quantos pontos de máximo, quantos são os máximos globais? A menos que eu diga isso. Mas se eu só usar a palavra mínimo e só usar a palavra máximo, então eu estou falando de coisas locais. Tá? Essa função, ela tem esse máximo, que é um máximo local. Ela tem esse máximo, que é também um máximo local. Tudo bem? Então, essa função, o que foi que fez com que eu tivesse um ponto de máximo? Eu tive que pegar no domínio um intervalo fechado. Beleza? Precisa ser um intervalo fechado. Se não for, eu não tenho. Tá? Suponha que isso aqui fosse aberto. Se isso aqui for aberto, então aqui eu não tenho bola pintada, certo? Aqui eu tenho uma bola aberta. Aqui também eu tenho uma bola aberta. Se é bola aberta, qual é o maior valor que essa função atinge? Ela não tem esse maior valor. Quanto? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma lupa? Essa função é x², certo? Então, se eu pudesse usar o b, isso aqui daria b ao quadrado. Tudo bem? Vamos pegar a reta. Vamos marcar aqui o b ao quadrado. Ele não chega no b ao quadrado, certo? Aí você me diz assim, quem é o máximo dessa função? Ah, pega um epsilon pequenininho lá. Só que você concorda que esse epsilon pequenininho, dependendo da lupa que você olha, você pode pegar um pedaço grandão, né? Vamos pegar um epsilon pequenininho. Tá aqui. Esse cara aqui é o b² menos epsilon. Será se esse é o maior valor que a função atinge? Não, porque tem um monte de números aqui. Eu digo, não, mas pega mais aqui. Beleza, então vamos pegar esse outro epsilon aqui, então.
Esse aqui é o b quadrado menos o epsilon linha aí. Mas tu não pode sempre chegar tão perto quanto você queira do b quadrado? O número que você falar, não importa o número que você fale, porque tem um número que você não pode falar, que é o b quadrado, certo? Você não pode falar ele, tem que ser um cara menor que ele. Então a tática que eu vou usar é a seguinte, eu sempre vou usar a média aritmética entre dois números. Como você não pode falar b quadrado, você tem que falar sempre um cara menor que ele, então vai ser b quadrado menos um epsilon, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou somar com esse e vou dividir por 2. Então sempre vai ter um cara entre o número que você fala e o b quadrado. Não importa o número que você fala. Entendeu? Então não tem o maior número. Nunca consigo chegar no maior número. Que foi aquela ideia inicial que eu disse para vocês. Eu posso começar a caminhar em direção àquela parede. Sempre me aproximar da parede e nunca chegar na parede. Entendeu? Em termos de ponto. Eu não estou falando em termos de ser humano. Em termos de ponto, se eu estou nesse ponto, eu posso estabelecer a seguinte regra. Daqui para lá, os movimentos que eu vou fazer sempre vão ser, eu vou caminhar sempre a metade do espaço. Tá? Então eu vou, primeiro passo, caminhei a metade do espaço. Pronto. Aí você diz, falta só a metade do caminho. Mas a minha regra é só caminho a metade. Eu vou caminhar a metade do caminho. Vai sobrar um quarto. Eu vou caminhar a metade do caminho. Vai sobrar um oitavo. Vou caminhar a metade do caminho. Vai sobrar um sexto. O resultado é que você nunca chega. Mas você chega tão perto quanto você queira do destino, mas você nunca chega no destino. Entendeu? Então a ideia aqui é a mesma. Você não tem o valor máximo. Você pode querer chegar tão perto quanto você queira, mas nunca vai ter o máximo. Como não tem máximo, se é intervalo aberto, você não tem ponto de máximos nem de mínimos. Aliás, não tem um ponto de máximo alcançado aí. Tá? Então, a chave do negócio é que o ponto de partida seja um intervalo fechado. Tá? Se eu tiver um intervalo fechado, beleza, eu tenho isso. Essa bola vai ser fechada, essa bola vai ser fechada, esse aqui vai ser máximo, esse aqui vai ser máximo. E eu tenho aqui um mínimo. Então, a tática que foi utilizada no método do intervalo fechado é o seguinte. Você encontra os pontos críticos que tem lá naquele intervalo, e tem que ser pontos críticos que estejam dentro do intervalo, tá? Dentro do aberto. Tá bom? Aí não pode estar na borda. Tá? Então é dentro do aberto. E você verifica que esse ponto crítico aí, ele é máximo ou mínimo. Tá? E depois você analisa o valor dos extremos. E você compara esses 3 valores, ou esses 4 valores, porque a quantidade de pontos críticos ali dentro pode ser uma quantidade grande, né? Aqui nós achamos só 1, mas poderia ser 2, 3, 4, 5, entendeu? Então você pega os pontos críticos, analisa a imagem deles, e depois você analisa a imagem dos extremos. E aí você vai descobrir se essa função atinge máximo ou mínimo nesse intervalo. Quem são esses máximos e quem são esses mínimos. Beleza? Só que nós também vimos, em cálculo 1, um cara bem interessante. Agora eu tenho papel, vou saber como é que escreve. Foi esse cara aqui. O Weierstrass, né? Lá nós apresentamos para vocês o Weierstrass, quando nós vimos funções contínuas. Aí eu expliquei para vocês que o teorema de Weierstrass diz o seguinte, que se a função é contínua, definida em um intervalo fechado, então ela atinge máximo e mínimo. Então nós temos agora a garantia que se você está em um intervalo fechado e se a função for contínua, você vai ter o máximo e o mínimo. A missão é encontrar esses caras. Tá? Eles podem ser pontos críticos ou eles são os extremos do intervalo. Entendendo? Então essa é a ideia. A pergunta natural que se faz você estudou cálculo 1, agora você está estudando cálculo 2. Será que existe uma versão do teorema de Weierstrass para cálculo 2? A resposta é sim, existe. E é essa a aula de hoje. Tá bom? Então nós vamos pegar a mesma ideia que nós temos de cálculo 1 e vamos trazer para cálculo 2. Aqui, então a restrição que eu fiz aqui é a seguinte. O domínio pode ser imenso, mas eu posso pegar uma região fechada, tá? Diferente do que nós fazíamos no cálculo 1, eu pegava um intervalo fechado. Aqui eu pego uma região fechada.
Pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser uma circunferência, entendeu? Desde que eu pegue fechado. Se ele é fechado, tá? Dentro do domínio, se ele é fechado, e se a função é contínua, o que diz o teorema de Weierstrass? Vai atingir ponto de máximo e ponto de mínimo. Deu para entender? Tá? Então a coisa fantástica é essa. E vou dizer mais ainda para vocês. Nós estamos num contrafluxo do que naturalmente acontece na ciência. Na ciência não se descobre esse teorema de Weierstrass para cálculo 1. Ah, vamos fazer agora teoremas de Weierstrass para cálculo 2. Não, os caras descobrem dimensões grandes e baixam as dimensões e dizem, olha, no cálculo 1 vai ser assim, no cálculo 2 vai ser assim, entendeu? Em dimensões infinitas vai ser assim. Deu para entender? Então, a gente está no contrafluxo das descobertas científicas, tá? Então, muito bem. Então, eu já sei que é natural pensar que se a função estiver definida no intervalo fechado e ela for contínua, então ela atinge máximo e mínimo. Agora, qual é a tática do cálculo 1? A tática do cálculo 1 é ir atrás primeiro dos pontos críticos. Certo? Então, qual vai ser a tática aqui do cálculo 2? Você não vai querer ir atrás do ponto crítico? Óbvio, né? Você vai atrás também do ponto crítico. Só que assim, você tem a sua função de duas variáveis lá. Você vai atrás do ponto crítico. O que é isso? É achar onde o gradiente dá o vetor nulo, certo? Você vai atrás desses pontos críticos. Quando você fizer as contas, pode ser, aí você tem que analisar o ponto que você encontrar. Quando você analisa a sua função, imagina que você acha o ponto crítico e o ponto crítico está bem aqui. Vai te interessar? Não, porque está fora da região que você está estudando. Deu para entender? Agora, se o ponto crítico estiver aqui dentro, aí sim, aí te interessa. Então, quando você for atrás dos pontos críticos, pode ser que o ponto crítico esteja fora da região que você está estudando. Mas pode ser que o ponto crítico esteja dentro da região que você está estudando. Se estiver dentro, te interessa. Se estiver fora, você descarta. Beleza? Essa é a tática. Beleza. Então, no método do intervalo fechado, nós fazemos o seguinte. Você procurava ponto crítico no intervalo aberto, de A a B, e depois você analisava a função nas extremidades. Ok? Então, nós já procuramos os pontos críticos dentro da região. Qual você acha que é o próximo passo? Não, esquece isso. Imagina que você já venceu essa parte. Você achou os pontos críticos dentro da sua região. Tá? Só falta você analisar se ele é máximo ou mínimo, mas você já achou eles. Você já sabe, são esses caras aqui os pontos críticos. Guarda eles. Tá? E agora, o que é que falta você analisar? Não. Volta aqui. Cálculo 1. O que é que você faz quando o intervalo é fechado? Você vai primeiro atrás dos pontos críticos dentro do intervalo aberto, certo? E depois você analisa como é a função nas extremidades, certo? Então, cálculo 2, o que tu tens que fazer? Ir atrás primeiro dos pontos críticos que estão dentro da região que você está estudando. Ou seja, dentro do aberto, tá? E qual é o próximo passo, então? Analisar como a função se comporta em cima da borda. Entendeu? No caso, a borda aqui é uma região de 4 lados. Eu vou querer saber se nessa região de 4 lados aqui, se ela não alcança máximo e mínimo nessas regiões. A diferença do cálculo 1 é que eu só tenho 2 pontos para analisar. Só o A e o B. Aqui eu tenho infinitos. Entendeu? Tem infinitos pontos para serem analisados. Mas olha, a coisa é muito fantástica, porque olha só. Se eu querer saber o que acontece nessa linha não é uma linha dentro do domínio? É uma linha dentro do domínio. Lembra o que é que acontece quando a gente pega uma linha dentro do domínio? Lembra? A gente pega uma curva no gráfico da função, lembra? Se é uma curva no gráfico da função, então a gente vai ter uma função de cálculo 1. E a função de cálculo 1 eu sei como achar máximo e mínimo dela. Entenderam? Então,
essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ela me dá origem a esse gráfico bem aqui, ó, a essa linha, essa curvazinha aqui, ó. E parece meio óbvio que tem um ponto alto aqui, não é? Entenderam? E parece meio óbvio que tem uma extremidadezinha aqui assim, ó. Entendeu? Aí o que é que eu vou fazer? Vou continuar caminhando. Aí eu vou olhar só para essa linha. Para essa linha, o que é que me dá no gráfico? Me dá essa curva aqui, ó. Aí eu analiso essa curva aí, se ela tem máximo ou mínimo. Vou atrás dos máximos e mínimos dessa curva, tá? É esse que é o intuito da nossa aula hoje. Ficou claro o que é que a gente vai fazer? Tá? Então esse que a gente vai fazer. Mas para isso, a gente precisa primeiro compreender alguns conceitos. Muito bem, então, tendo feito esse passo a passo, a gente precisa falar de conceitos que eu já mencionei aqui para vocês, tá? Primeiro, ponto interior. Interior. Suponha que P, pertencente a um certo conjunto A, e esse conjunto A, eu estou pegando só em R2, tá? Olha, peguei um subconjunto do R2, tá bom? E eu peguei um ponto dentro desse subconjunto. Beleza? O que é que eu quero dizer com ponto interior? Ponto interior é o seguinte. Suponha que esse aqui seja o seu conjunto, tá? Seu conjunto A, que é um subconjunto do R2. Suponha que esse aqui é o seu ponto P, tá? Eu só vou dizer que ele é ponto interior se eu conseguir fazer o seguinte. Qual é o teste que eu tenho que fazer? A pergunta é, eu consigo estabelecer um raio que saia desse ponto? Um raiozinho aqui, tá? De tal forma que eu consiga construir uma circunferência. E essa circunferência esteja toda dentro do conjunto? Essa é a pergunta que tu tem que se fazer. Tá? E essa circunferência é uma circunferência aberta, tá? Não serve a borda dela, só serve a região de dentro. A pergunta é, eu consigo fazer isso? Tá? Vamos supor bem aqui, vamos supor que eu pegue esse ponto aqui. Esse pontinho aqui, dá pra ver? Dá. Esse pontinho. Aí tu diz assim, e se eu pegar o raio desse tamanho assim? Se você pegar um raio desse tamanho, naturalmente, parte dessa circunferência vai estar do lado de fora, não vai? Tá? Não é essa a ideia. A ideia é, existe algum raio que faça com que a circunferência esteja dentro da circunferência? Dentro da região? Essa que é a pergunta. Esse raio, por exemplo, não é o raio que eu tenho que escolher. Mas nota, consegue dar um zoom aqui? Consegue dar um zoom? Nessa parte? Aqui nessa região aqui assim. Vê se consegue aproximar. Ótimo, beleza. Olha, para esse raio saiu. Mas eu poderia pegar um raio bem aqui assim, ó. E fazer a circunferência bem aqui, ó. Essa circunferência está dentro. Beleza? Então, não importa o quão perto o ponto esteja da borda do conjunto. Se eu sempre consigo fazer isso para todos os pontos, se o ponto que eu peguei, eu consigo fazer isso, então esse ponto é chamado de ponto interior. Tá? Vamos supor agora esse ponto aqui. Esse ponto Q. Esse ponto Q, é possível você fazer ele o centro de uma circunferência e a circunferência está toda dentro do conjunto A? Não é possível. Ficou claro? Qualquer circunferência que você pega aqui, não importa o tamanho, se é pequenininha ou se é grandona, sempre vai ter uma parte dentro do conjunto e uma parte fora do conjunto. Tá? Então, se o ponto, pega qualquer ponto, pegou um ponto, esse ponto P aqui, consigo fazer uma circunferência que faça com que essa circunferência esteja dentro do conjunto? Então esse ponto é chamado de ponto interior. Ficou claro? Tá? Agora imagina,
Imagina que o ponto Q. O ponto Q, o que é que eu tenho sobre o ponto Q? Não importa o raio. Sempre a circunferência vai ter pontos de fora e de dentro do conjunto. Você consegue entender? Aliás, você consegue chutar onde eu poderia pegar outro ponto que tem a mesma característica do Q? Oi? Qualquer ponto que está na borda do conjunto. Nota, se eu pegar o cara aqui, ele tem a mesma característica do Q. Se eu pegar o cara aqui, tem a mesma. Não importa. Qualquer cara que eu pegue nessa borda aqui, sempre qualquer circunferência vai ter pontos de dentro e de fora. E a gente vai parar de usar a palavra borda. A gente vai usar termos matemáticos. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Olha. Esses pontos serão chamados de pontos interiores e esses pontos serão chamados de fronteira. É a fronteira do conjunto. Tá bom? Então, a fronteira do conjunto sempre são aqueles pontos de tal forma que qualquer circunferência que você faça, sempre você vai estar fora do conjunto e dentro do conjunto. Sempre vai pegar pontos de fora e de dentro. Ficou claro o que é fronteira e o que é ponto interior? Me dá um exemplo, então, de um conjunto. Eu quero que você me diga um conjunto que ele tenha pontos interiores e tenha fronteira. No R2, me dá um exemplo de um conjunto que tenha pontos interiores e tenha fronteira. X² mais y² igual a? Igual a 1. O que é isso? Uma circunferência. Então, isso é uma circunferência de raio 1. Tu queres me dar só isso aqui? Porque se você me der só isso aqui, sabe a novidade que eu vou te dar? É que esse conjunto, ele não tem nenhum ponto interior. Menor? Então pronto, então eu vou trocar esse igual aqui, porque o igual significa que eu tenho só circunferência, hein? Se eu tenho só circunferência, se eu pego um ponto aqui, qualquer circunferência centrada nesse ponto, ela vai ter coisas que estão fora da circunferência e coisas que estão dentro da circunferência, entendeu? Então por isso que nenhum ponto da circunferência é ponto interior, tá? Agora, vocês pensarem em colocar menor. Se você coloca menor, o que é que você tem? Você tem isso aqui, ó. É a circunferência de raio 1. Não vale a circunferência, só vale a região que está dentro. Tudo bem? Só vale a região que está dentro. Tá? Esse conjunto, os pontos dele são de que tipo? Todos os pontos são pontos interiores. Ficou claro? Todo ponto dele é ponto interior. Tá? Agora eu escutei a frase não tem fronteira. Vamos pensar. Esse ponto aqui, que está em cima dessa linha pontilhada, tá? Qualquer circunferência que eu faço com centro nesse ponto, ele não tem pontos do conjunto e de fora do conjunto? Sim ou não? Então ele faz parte do quê? Da fronteira do conjunto. Calma. Ele faz parte da fronteira do conjunto. Eu disse que a fronteira pertence ao conjunto? Não. Beleza? É como você morar ao lado do seu vizinho, você construiu um muro e você diz, vizinho, essa aqui é a nossa divisória, tá? Esse muro aqui divide os nossos terrenos. Você quer um detalhe? Aí o vizinho diga, o muro é meu. O muro não é seu. Deu para entender? Então, se eu vou murar todo o meu terreno e digo que o muro é meu para todos os meus vizinhos,
Suponha que tenha um vizinho lá que ele não tenha muro nenhum. Então, o meu conjunto, que é o meu terreno, é um conjunto fechado. Porque a fronteira faz parte do meu terreno. Mas o conjunto do meu vizinho, que é o terreno dele, é aberto nos lados, né? Beleza? Tem fronteira. Então, ter fronteira não necessariamente está no conjunto. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, vai ter fronteiras que vão estar no conjunto, vai ter fronteira que não vai estar no conjunto. Tá? Diga. E se fosse menor ou igual? Se eu colocasse o igual aqui, seria esse conjunto aqui, né? Você olha para a circunferência, a linha da circunferência serve, tá? E serve tudo que tem dentro da circunferência. Tá bom? Se você colocou menor ou igual, você tem isso. Se você colocou igual, você tem só a circunferência. Se você colocou menor, você tem só o que tem dentro da circunferência. Entenderam? Vamos lá. Esse conjunto aqui é aberto ou fechado? Fechado. Esse conjunto aqui é aberto ou fechado? Aberto. E esse conjunto é aberto ou fechado? Fechado. É isso que eu quero que vocês entendam. O que é um conjunto aberto e o que é um conjunto fechado. Ficou claro isso? Tá? São coisas diferentes. Muito bem. Então, eu quero que vocês consigam enxergar as fronteiras, tá? As fronteiras são de fundamental importância. Então, já sabemos o que é um ponto interior, já compreendemos o que é uma fronteira, tá? Agora, o que é? O que você diria que é um conjunto aberto? O que você diria que é um conjunto aberto? Não tem uma fronteira definida? Vamos ver. Esse conjunto é aberto? É. A gente define a fronteira dele? Define. O que é um conjunto aberto? A fronteira não faz parte do conjunto? Não é legal essa frase. Oi? Limite de um conjunto? Não é legal. É o quê? Não. Não temos função aqui, temos só conjunto, então não faz sentido falar domínio. Estou falando só do conjunto. O que vocês dizem que é um conjunto aberto? Em termos de ponto interior. Não. Não. Quais são as características dos pontos de um conjunto aberto? Todos os pontos são interiores. Todos. Sem exceção. Beleza? Qualquer ponto que você pega num conjunto aberto, você sempre consegue uma bola que faça com que essa bola esteja lá dentro. Tudo bem? Isso que é um conjunto aberto. Tudo bem? Tá? Muito bem. Então já sabemos o que é um conjunto aberto. Agora, vamos a alguns exemplos. Se eu pegar esse exemplo aqui, A igual... Essa aula ela é bacana porque ela faz vocês pensarem geometricamente. Aí é legal. Tá. Olhando para esse conjunto, eu quero que vocês me digam primeiro, quem é esse conjunto? Se vocês conseguem desenhar esse conjunto, e depois vocês me digam quem é a fronteira desse conjunto. Não, primeiro desenhe o conjunto para mim.
ele é o primeiro quadrante. Qual é a definição de quadrante? E se eu colocasse isso aqui? Qual a resposta você diria? Ah, tá. Beleza. Então vocês estão vendo isso aqui, o R2, né? E vocês estão me dizendo que esse conjunto é essa região. Certo? É a região onde o x é positivo. Tá aqui, daqui para lá o x é positivo. O y é positivo, daqui para cá o y é positivo. Beleza. Eu não posso chegar no eixo, né? Não posso chegar no eixo, porque se eu chegar no eixo, o y daria 0. Se eu chegar nesse eixo aqui, o x daria 0, mas eu não posso, tá? Então o conjunto é esse, tá bom? Esse conjunto é um conjunto aberto ou fechado? Ele é aberto. Todos os pontos são pontos interiores. É um conjunto aberto. Quem é a fronteira desse conjunto? É o eixo x e o eixo y? A parte positiva do eixo x e a parte positiva do eixo y. Tá? Então quer dizer que a fronteira do conjunto A, ele é dado pela união de dois conjuntos, que vocês estão chamando aí um conjunto que está lá em x e um conjunto que está em y. Tá? Explica para mim quem é esse conjunto x. Descreva para mim, porque eu escrevi assim um conjunto, né? Então escreva para mim como é que é esse conjunto x aqui. Vai. Esse conjunto x é o quê? São os pares ordenados 0y, 0y. Eu disse que era a parte do eixo x e a parte do eixo y. É a parte x0. Ok? Então é a parte dos pontos x0, que pertence ao R2, tá o quê? O x quem é que eu quero mesmo? Eu quero a fronteira. Eu quero a fronteira. Vocês não estão conseguindo enxergar a fronteira aqui? Quem é a fronteira? Então faz o teu desenho para você enxergar. A origem tá na fronteira? Tá ou não tá? Tá. Então você tem que colocar que tem a opção do x ser 0. Essa linha toda faz parte da fronteira? Então tem que colocar que o x também pode ser positivo. Beleza? Então sua fronteira é x maior ou igual que 0. Tá bom? Quem é o y? 0y pertence ao R2. Tá o quê? O y maior ou igual que 0. O que você está pegando? Você está pegando esse ponto e essa reta. Semi-reta, né? Ficou claro? Quem é? Então, vocês precisam, a partir de uma expressão dessa, vocês precisam conseguir fazer a representação geométrica do conjunto. Depois que você fez isso, você precisa enxergar quem compõe a fronteira do conjunto. Porque tu vai ter que estudar ponto a ponto, tá? Tu precisa estudar o interior e a fronteira. Beleza? Vamos lá. Mais exemplo. Então, aí se fosse um conjunto, esse aqui é o exemplo 2, conjunto C, que é igual xy, pertence ao R2, tá o quê? X² mais y², isso é menor ou igual que 1. Como é esse cara? Como é que é aqui? Como é esse conjunto? Desenhe a circunferência. A circunferência faz parte?
Faz parte, porque tem o igual. Pinta a parte interna. Por que eu pinto a parte interna? Porque tem um menor, né? Então, pinta a parte interna, tá bom? Esse conjunto é aberto ou fechado? Fechado. Esse conjunto é fechado, tá? Quem é a fronteira desse conjunto? Oi? É a circunferência. Então, a fronteira desse conjunto C é a circunferência, que é o conjunto dos pontos x, y, pertencente ao R2, tal que x² mais y² é igual a 1. Essa é a fronteira. Tem uma outra forma de eu descrever essa fronteira? Você consegue descrever essa fronteira através de duas funções? Como ficaria? Então, a fronteira de C, eu vou fazer como sendo a união de dois gráficos, tá? Então, o gráfico de uma função f1 unido com o gráfico de uma função f2. Quem são as funções f1 e f2? f1 de x é quem? Menos raiz 1 menos x². E quem é f2 de x? Raiz de 1 menos x². Tá bom? O que é que você fez? Você pegou a semicircunferência, a parte de cima, e a semicircunferência, a parte de baixo. Beleza? Se você une esses dois gráficos, você tem exatamente a sua circunferência, que é a fronteira desse conjunto. Ficou claro? Tá? Muito bem. Agora, vamos fazer mais um aqui. A gente faz mais esse e chega no que é um conjunto compacto. O conjunto D, ele é o seguinte. São os pares x, y. Tal que o x e o y. Tá? Eu só escrevi assim porque não dá para escrever numa linha só, tá? Eles têm essa característica. O x está entre 0 e 2 e o y está entre 0 e 2. Quem é essa região? Quem é esse domínio? É um quadrado. Que está onde? Está no primeiro quadrante. Tá? Então, a gente pode desenhar essa região. Essa região, o x vai de 0 a 2. O y também vai de 0 a 2. Então, é uma linha mesmo, e é isso aqui tudo, né? Tá bom? Então, esse quadrado aí, que é a região. Esse conjunto, aberto ou fechado? Fechado, tá? Como é que a gente vai descrever a fronteira desse conjunto? Fronteira desse conjunto D é o quê? Se a minha filha pega um negócio desse aqui, como que vocês acham que ela diria que é a fronteira desse conjunto? Os lados do quadrado. Tá? Então, ela ia dizer, papai, é esse segmento horizontal. Mais esse segmento vertical. Mais esse segmento horizontal. E mais esse segmento vertical. Isso que é a fronteira desse conjunto. Tá? Agora a gente precisa descrever matematicamente isso. Beleza? Então eu vou chamar isso aqui de D1. Vou chamar isso aqui de D1. Esse aqui de D2. Esse aqui de D3. E esse aqui de D4.
A gente precisa descrever essas regiões. D1, D2, D3 e D4, que são conjuntos, certo? Então, isso aí nada mais é do que a união de I variando de 1 a 4 dos DIs, certo? Estou unindo 4 regiões, tá? Quem é o D1? O D1 são pares do R2, certo? Quem são esses pares? São pares XY, XY pertencente ao R2, tá ok? Já tem alguma condição para X e Y? Para ele estar no D1? D1 é isso aqui, certo? Qual é a característica do D1? O Y já é 0, certo? E o X está como? De 0 a 2. Então eu já vou escrever isso. Então o Y já é 0, então já vou apagar isso aqui, ó. Já vou colocar isso aqui, tá? E o X é de 0 a 2. E da mesma forma eu vou conseguir descrever todos os outros conjuntos. O outro, o D2. Como está o D2? Como está o X? O X está 2, está fixado. E o Y que varia, certo? Então o Y está variando de 0 a 2, concorda? Tá bom? D3. E o Y está fixado, né? Vai ficar X, 2. E esse X está variando de 0 a 2. E o D4? O D4 é o quê? O D4 é o em pé, né? Então, o X é 0, Y, pertencente ao R2, tá ok? O Y está variando de 0 a 2. Ficou claro? Tá? Então, vocês precisam saber descrever isso. Tá bom? Porque é isso que diferencia um aluno que não faz cálculo 2 para um aluno que faz cálculo 2. Vocês precisam saber descrever isso. Porque a minha filha poderia dizer, é essa linha deitada, essa linha em pé. Isso todo mundo vai saber dizer. Tá? Vocês precisam descrever matematicamente. Matematicamente é isso. Tá? Porque tu vais precisar usar isso nas contas. Na hora que tu pega a função e quer saber como a função se comporta na fronteira, você tem que pegar os pontos da fronteira, tem que dizer para a função, olha, os pontos da fronteira têm essa cara. Aí tu joga na função. Quando tu joga na função, a tua função que era de 2 variáveis, agora ela vai ficar uma função só de uma variável. Agora, que variável é essa? Se tu não sabe quem é a fronteira, aqui, se você pega esses pontos, imagina que a tua função é isso aqui, ó. F de xy é x² mais xy. Suponha que seja isso a tua função, tá? E tu queira saber como essa função se comporta nessa parte da fronteira. O que tem que fazer? Pega esses pontos e joga na função. O y é 0. Então essa parte aqui vai embora. Vai ficar só x². Então a função se comporta como uma parábola em cima dessa borda. Entendeu? Vem para esse aqui, o x é 2 e o y é x², é y. O y é só y, ele que fica variando, né? O x está fixado. Então você coloca aqui 2 ao quadrado vai dar 4, aqui vai aparecer um 2 e aqui vai ficar y. Então vai ficar 4 mais 2y. Beleza? Então, em cima dessa borda, ela se comporta como uma função afim. Ela é uma reta. Então, em uma linha ela está como uma parábola, em cima da outra linha ela está como uma reta. Entende a diferença das coisas? Tá? Aí você vai para esse cara aqui. Tá? X, y². Tá? X, y². Aliás, x e o y é 2. Vem para cá. Substitui aqui. O y é 2. Vai ficar x² mais 2x. De novo é uma parábola. Tá? E faz muito sentido, porque nós temos funções que têm comportamentos assim. Imagina uma função que, deixa eu tentar desenhar aqui, que ela faça o seguinte, que ela é uma parábola, tá? Aí você desloca essa parábola ao longo do eixo, tipo uma calha, sabe?
Consegue imaginar? Tipo uma calha assim? Tá? Então, em uma direção, se você corta aqui, você enxerga uma parábola. Mas se você fizer o corte assim, você vai enxergar sempre retas. Então, dependendo de como tu olha o teu gráfico, olhar em uma direção não é a resposta do gráfico. Porque olhar em uma direção, tu pode enxergar uma reta, aí tu achar assim, esse gráfico deve ser um plano. Porque é no plano que você enxerga as retas, né? Deve ser um plano. Ele só é uma reta quando você olha em um sentido. Se você olha em outro sentido, você enxerga uma parábola. Tá bom? Então, muito cuidado de como você está olhando o gráfico. Tá? Muito bem. Então, a definição de fechado. O que você acha que é um conjunto fechado? O que você diria que é um conjunto fechado? A gente definiu o que é aberto, né? Todos os pontos são interiores. O fechado nada mais é do que, para ele ser fechado, então é porque o complementar dele é aberto. Essa é a definição. O complementar dele é aberto. Ok? Se você está num conjunto... Vamos lá. Vamos pensar aqui. Pensar primeiro na reta. Tá? Pensa na reta. Retira o intervalo da reta. Beleza? Se tu retira o intervalo da reta, você retirou esse segmento aqui. Que você retirou, inclusive, esse ponto, as extremidades, porque está retirando uma parte fechada. Então, o que sobrou daqui para lá? Sobrou uma coisa aberta e vai até o infinito. Isso aqui é aberto. Sobrou aberto e vai até o infinito. Isso aqui é aberto. Beleza? Vamos agora para R2. No R2, vamos pegar a ideia do quadrante que você estava pensando? Se eu retirar essa região aqui, toda, incluindo esse eixo, essa região toda aqui, ó, o que é que vai sobrar? Não vai sobrar uma parte aberta para cá? Aberta. O restante é aberto. Tá? Exato. Tudo menos esse quadrante que eu retirei junto com o eixo. Tá? Então, o fechado é aquele que o complementar dele com relação ao universo que você está trabalhando é aberto. Tá? Isso que é um conjunto fechado. Tá bom? Só que nota que os conjuntos fechados... Mas para ser aberto, ele tem que ser, todos os seus pontos têm que ser interior. Esse ponto aqui faz parte do conjunto, certo? Ele não é interior. Tá bom? A tua pergunta, a tua inquietação está na próxima definição que eu vou fazer agora. Eu não disse para você que o conjunto aberto ou o conjunto fechado tem um certo tamanho. Não falei disso, tá? Ele não está atrelado ao tamanho do conjunto. Ele está atrelado à característica dos seus elementos. É isso que vai definir o que é fechado e aberto, tá? Agora que a gente vai falar no tamanho do conjunto. Se eu conseguir colocar um conjunto dentro de alguma bola, e não importa o tamanho dessa bola, essa bola pode ser imensa, pode ser pequenininha. Se a gente conseguir colocar um conjunto dentro de uma bola, então a gente vai chamar esse conjunto de limitado. Beleza? Que é a mesma ideia de limitado que a gente tinha dos gráficos de funções. Tá bom? Esse é o próximo passo. Vamos lá. Conjuntos limitados. Limitados é o seguinte, ó. Se eu estiver na reta, a pergunta é se eu consigo, por exemplo, esse intervalo. Esse intervalo, eu posso pegar um ponto aqui. O que é uma bola mesmo na reta? É um intervalo aberto, certo? O que é que eu faço?
Para ser bola na reta, eu pego um ponto, eu pego uma distância, tenho que fixar uma distância, aí eu pego essa distância, eu vou para a direita e vou para a esquerda com essa distância. E pego essa parte aberta, tá? Então, esse intervalo, eu consigo caminhar uma distância para cá, consigo caminhar a mesma distância para cá, e olha, esse intervalo está dentro dessa bola. Tudo bem? Então, esse intervalo a gente vai dizer que ele é limitado, porque eu consegui colocar ele dentro de uma bola. Ficou claro? Tá? Agora, e se por acaso eu tivesse isso aqui, ó? Daqui para lá é o meu conjunto. Aí eu te pergunto, esse conjunto é limitado? Não. Por que não? Porque não importa o ponto que você pegue. Não importa. Vamos supor que eu pego o ponto mais longe para lá. E você me dá o raio maior que você quiser fazer aí. Mas o raio tem que fixar, certo? Você tem que me dizer qual é o tamanho do raio. Se você disser assim, 1 bilhão. Bem, eu vou caminhar para lá. Como essa reta aqui é infinita, ela não termina, né? 1 bilhão vai chegar por aqui assim? Vou passar um pouquinho, só para ficar melhor. 1 bilhão vai chegar por aqui assim. Você vem para cá, 1 bilhão chegar para cá. Mas você não conseguiu colocar o conjunto todo dentro dessa bola. Entendeu? Porque ela é ilimitada. Tá? Então esse conjunto não é limitado. Você pode dizer que esse conjunto ele é limitado inferiormente. Ele tem um menor valor. Ou tem um cara lá que bate nele e diz assim, ó, daqui ninguém passa. Entendeu? Porque ele poderia ser aberto aqui também, né? Tá? Mas é limitado inferiormente. A gente vai precisar dessas ideias também. Muito bem. Agora, vamos, isso aqui na reta, né? Vamos pensar para R2. R2, suponha que você tenha esse conjunto. A pergunta é, eu consigo, aí no R2 o que é uma bola mesmo? É o que está dentro de uma circunferência, né? Essa que é a bola no R2. A pergunta é, eu consigo uma bola de forma que esse conjunto esteja todo dentro da bola? Consigo ou não? Consigo, né? Posso pegar um ponto por aqui assim, eu caminho em uma certa direção assim, e eu consigo desenhar essa circunferência que está toda torta. É horrível desenhar. É incrível, quando tu não tem uma referência, é horrível. Se eu fosse desenhar só a circunferência, ia sair. Então consegue uma circunferência de tal forma que o conjunto esteja todo dentro dessa circunferência. Tá bom? Então a gente diz que esse conjunto ele é limitado. Tudo bem? Então, a ideia de ser limitado é você ter uma bola que consiga colocar aquele conjunto dentro dessa bola. No R3, o que você acha que é ser limitado? Dentro da região da esfera. Tá? No R4, da hiperesfera. E você vai embora. Tá? A ideia sempre é essa. Tá? E agora, e se por acaso nós uníssemos os conceitos? Disséssemos o seguinte. Eu quero um conjunto A que ele tenha duas características. Ele seja fechado e ele seja limitado. A gente consegue fazer isso? Um conjunto que seja fechado e limitado? Porque a sua inquietação agora há pouco, né? Que nós demos um exemplo aqui de um conjunto que é fechado, mas a gente não consegue colocar ele dentro de uma bola. Então esse cara aqui não é limitado. Entendeu? Mas ele é fechado. Tá? Mas a pergunta é, existem conjuntos que são fechados e limitados? Sim ou não? Sim. Fechados e limitados. Esses conjuntos, a gente os chama de compactos. Se ele for fechado e ele for limitado, então ele é compacto. Ficou claro? Então, agora sim, a gente está preparado para falar do Teorema de Weierstrass. Porque o Teorema de Weierstrass, para cálculo 1, diz o seguinte, que se a função estiver definida no intervalo fechado, então ela alcança máximo e mínimo. Entendeu? Aqui
É o seguinte, aqui é o seguinte, aqui não é um intervalo fechado e nem um conjunto fechado. Aqui é um conjunto compacto. Se ela está definida num conjunto que é fechado e esse conjunto também é limitado, então ela vai atingir máximo e mínimo. Ficou claro? Tá? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, deixa eu anunciar para vocês o Teorema de Weierstrass. Então, se f é contínua, e aqui eu estou falando função de duas variáveis, tá? Se f é contínua, e contínua no compacto, no compacto A subconjunto da R2, então existem. Então existe o quê? Teorema de Weierstrass. Se a função é contínua, definida no compacto, o que é que existe? Existe máximo e mínimo. Então existe o quê? Existe dois caras que estão no domínio, tá? Que a imagem desses caras é o menor valor da função e o maior valor da função, tá bom? Então existem x0, y0, x1, y1, pertencentes ao domínio da função, tá? E esse domínio da função eu vou colocar aqui o domínio da função sendo o próprio A, tá bom? Tais que o f de x0, y0 é o menor valor da função e o f de x1, y1 é o maior valor da função, tá? Então ela alcança valor máximo e alcança valor mínimo. Tudo bem? Tá? Então esse é o Teorema de Weierstrass. A gente não demonstra. Oi? Essa sua pergunta, se esses pontos são críticos, é a mesma resposta de quando a gente estava lá no cálculo 1. Lá no cálculo 1, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos uma função que restringimos o domínio dela para um domínio fechado e lá a gente queria saber quais eram os pontos máximos e mínimos da função, que nós chamamos esse método de método do intervalo fechado. Então, nós íamos atrás do ponto crítico da função lá e guardava. Isso aqui é um candidato. Depois você analisava a imagem da função no extremo, nos extremos, e analisava os 3 pontos ou os 4 pontos e verificava qual é a maior imagem, qual é a menor imagem, um deles é máximo, um deles é mínimo. Entendeu? Assim que a gente fazia. Você concorda que o ponto de célula é um ponto crítico, né? Então você precisa verificar se a Hessiana é o quê? Se é menor que zero. Então, quando você achar o ponto crítico, você não pode simplesmente dizer assim, esse ponto crítico ele é máximo ou mínimo. Não, ele poderia ser célula. Entendeu? Você pode pegar essa região do domínio lá, essa região do domínio, pegando com um ponto de célula ali pelo meio. Entendeu? Quando você achar, você vai achar um ponto de célula. Você tem que tomar esse cuidado. Tá? Assim como lá imagina no cálculo 1, você poderia pegar a função x ao cubo, que o gráfico é uma coisa assim, né? X ao cubo. E você poderia pegar o intervalo de -1 a 1, que vai ser um intervalo fechado. Pelo método do intervalo fechado, ela atinge máximo e mínimo, tá? E o máximo ela está sendo atingida no extremo, que é 1. O mínimo está sendo atingido no outro extremo, que é -1. Só que ela tem um ponto crítico no meio do caminho, que é o 0. Mas esse 0 não é máximo nem mínimo. Esse 0 aí é ponto de inflexão. Entendeu? Tá?
Aí quem vai me garantir que é ponto de inflexão é o sinal da segunda derivada, né? A segunda derivada vai mudar de sinal. Lembra que era isso que a gente estudava lá? Muito bem. Vocês ficam me forçando a ficar lembrando dessas coisas. Vamos ver exemplos. Exemplo 1. F de xy igual 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Eu quero saber como que essa função se comporta nesse domínio aqui. Nesse domínio não, nessa região, né? Porque o domínio dela é todo R2. Tá, como se comporta nessa região? Vamos tentar ver logo o gráfico dessa função. Essa função é 2x² mais y². Ele já começou. Quem entende de computação pode tentar descobrir depois como é que se resolve esse problema aqui desse GeoGebra, tá? Sempre aparece essa mensagem de erro. 2x² mais y² menos 2xy. Tá, menos 2xy mais x menos y. Tá aí, essa é a função, tá? Tá bom? Então essa é a função. O que é que a gente quer fazer? A gente quer enxergar, esse aí é o gráfico da função, tá? O que nós queremos enxergar? Nós queremos enxergar o que acontece com o gráfico dessa função nessa região aqui. Tá bom? Nessa região. Então eu vou pegar essa região é x variando de 0 a 2, y variando de 0 a 2. Você concorda comigo que essa região é esse quadrado bem aqui? Você concorda? É esse quadrado aqui, ó. Essa região. Tá bom? O que eu quero olhar agora, eu quero ter a habilidade de olhar para a expressão da função, tá bom? E saber como essa função está se comportando nesse quadrado, tá? Então, eu vou projetar, por exemplo, aqui, retas verticais. Olha, vou colocar uma reta vertical que passa por esse ponto. Por esse ponto. Por esse. Tá aí essas retas verticais aí. Tá? Então, eu quero saber como a função se comporta nessa região aí, ó. Tá bom? Olhando aqui de cima, tá? Nessa região. Nota que nessa região, observa que o gráfico da função ele vem aqui para baixo, ó. Vocês conseguem enxergar que ele cortou o plano aí? Tá lá embaixo uma barriguinha lá, tá vendo? Então ele tem parece que ele tem ponto de mínimo nessa região, né? Deixa eu aproximar aqui. Olha, tá aí a função aí, tá bom? Isso aqui tem um ponto de mínimo aí. Nota que aqui, ó, tem uma interseção e aparentemente esse seria o ponto mais alto da função. Então, provavelmente esse deve ser um ponto de máximo, tá? Então, é esse o estudo que a gente vai fazer. Você tem a sua função, tem um gráfico todo lá, mas não importa o que acontece fora desse quadrado. Só me importa o que acontece dentro desse quadrado, tá? Porque quando vocês forem fazer as análises experimentais de vocês em laboratórios, o que é que vai acontecer? Você vai ter funções lá de 2, 3 variáveis. Vamos pensar só em funções de 2 variáveis. Funções de 2 variáveis. Suponha que você está analisando a temperatura de uma certa chapa e você sabe como o calor se propaga por aquela chapa, tá? Porque você sabe onde está a fonte de calor e você sabe como é a propagação. Você já tem a função de propagação do calor. Tudo bem? Mas pode ser que tenha uma região da chapa que não te interessa.
Suponha que suponha que esse quadro todo aqui é a sua chapa, tá? Você colocou a fonte de calor aqui no cantinho, tá bom? Mas não te interessa, por exemplo, o que vai acontecer lá no outro canto. Você só quer saber como que esse metal que tu está estudando, por exemplo, você quer saber como que esse metal se deforma ou como que ele se comporta com a temperatura que tu está colocando aqui, tá? Mas só te interessa numa região aqui próximo, ok? Porque tu vai precisar só de um pedacinho daquele metal, por exemplo, tá? Tu vai fazer aquele experimento. Aí depois tu pensa assim, e se eu tivesse duas fontes de calor nessas duas extremidades? Bem, o grande questionamento é o ponto médio dessas fontes de calor. Porque nesse ponto médio, eles vão estar recebendo a mesma incidência de calor, certo? Então eu posso querer saber como é que vai ser o comportamento nessa região, tá? Então, por isso que quando você olha para as funções, nem sempre você olha sem contexto. Na prática, sempre tem restrições do domínio que tu queres estudar. Tu não vai olhar para todo o domínio. Tu olha sempre para restrições, tá bom? Então, isso que está sendo te ensinado agora aqui. Então, tá aqui tua função. Queremos saber como que essa função se comporta nessa região do domínio. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, qual é? Você pode definir logo a fronteira, né? A fronteira você já sabe que dá um retângulo, certo? Então, vamos desenhar aqui a fronteira. A fronteira é um quadrado, né? É esse quadrado. A gente pode escrever essa fronteira logo. Esse D1. Esse aqui. O Y é 0, né? Vai ficar X, 0. Tá o quê? O X. O X é de 0 a 2. Tá bom? Esse aqui, D2. O X é 2. E o Y que está variando. De 0 a 2. D3. Vamos chamar isso aqui de D3. D3. O Y está fixado, né? Varia o X. Então você tem X de 0 a 2. E o D4, vamos chamar esse aqui de D4. Então, o X é 0, né? E o Y está variando de 0 a 2. Então, essa é a sua fronteira, tá? Então, a fronteira de D é essa união aí de 1 a 4 desses DIs, tá? Essa é a sua fronteira. Agora, qual é o próximo passo? Vamos lá, qual é o próximo passo? Oi? Os pontos críticos da função. Sempre você vai nisso, né? Você vai achar os pontos críticos dessa função. Como é que eu acho o ponto crítico de uma função de duas variáveis? As derivadas parciais. Tem que verificar onde as derivadas parciais anulam, tá? Então, a derivada parcial de f com relação a x. De f com relação a x. Dá o quê? Dá 4x menos 2y mais 1. Tá? Derivada parcial de f com relação a y. Dá o quê? Obrigado. 2y menos 2x menos 1. Pronto. Essas são as suas derivadas parciais. Aí tu vai igualar isso aqui a 0, igualar isso aqui a 0, e tu vai ter um sistema 2x2. Tá? Que a gente tem que saber fazer, pelo amor de Deus, né? É 2x2, a gente tem a obrigação, né? Vai ficar 4x menos 2y. Eu vou passar logo 1 para o outro lado, vai ficar menos 1. E 2y menos 2x, vou passar menos 1 para o outro lado, vai ficar 1. Aí, método da soma, basta somar aqui as duas equações. Esse cara cancela com esse com esse vai dar 2x, né? 2x está dando 0, isso implica que x é 0. Tá? Agora, pega o x igual a 0 e substitui em qualquer uma das equações, que você vai achar o y, né? Vamos pegar aqui. Vai ficar 2y menos 0 igual a 1. Então vai ficar 2y igual a 1.
Vai ficar y igual a meio. Então, o ponto que você achou é o ponto 0, meio. Ele é o único ponto crítico dessa função. Não tem outro. Você vai agora para a sua região. 0, meio. Tá nessa região? Tá ou não? O x é 0. E aqui é 1. Então, o ponto crítico está bem aqui, ó. E eu te pergunto, esse ponto crítico é interior dessa região? Não. Tu vai usar ele? Não. Deu para entender? Lembra como é o método do intervalo fechado? O método do intervalo fechado, tu tem que achar ponto crítico dentro do aberto. Beleza? Mesma coisa aqui. Isso aqui é fechado. Então, só me interessam os pontos críticos que estão no interior. Não interessa ponto crítico que está na fronteira. Porque a fronteira eu ainda vou estudar. Tá bom? Então, máximos e mínimos não acontecem dessa função lá dentro do interior. Ficou claro? Tá? Então, acontece provavelmente aqui nessa fronteira, né? Agora vamos analisar a fronteira da função. Da fronteira, como é o comportamento da função na fronteira. Então, comportamento de f na fronteira. Vamos lá. Em D1, para D1, vai ficar o quê? F, D1 é o quê? Olha, D1 é x0. Então, y vai dar 0. Tá? Então, vai dar um f de x0. F de x0 é igual. A função é ali, vai ficar 2x² mais x. 2x² mais x. Essa aqui, eu vou chamar de g de x, tá bom? G1 de x. É uma função só de uma variável. Tá? Vamos fazer o outro. Para D2. Como é D2? D2 é 2y, né? Então é f de 2y. O x é 2, vai ficar 4, 8 mais y² menos 4y mais 2 menos y, né? Então você pode reorganizar isso aqui. Isso aqui vai ficar y² menos 5y mais 10. Então aqui, isso aqui é uma função que eu vou chamar de G2, só que em y, né? Tá bom? Também é uma função de cálculo 1. Tá? Vamos agora para a região D3. Na região D3 tem f x2? F de x2 vai dar o quê? 2x² mais 4. 4x, né? Mais x menos 2. Então, isso aqui vai ficar 2x² menos 3x mais 2. Então, pronto. Isso aqui também é uma função de cálculo 1, que eu vou chamar de G3, e ela só depende de x. Agora a gente analisa o que acontece em D4. F de 0y vai ficar como? Y² menos y. Pronto, é uma função de cálculo 1 também, que eu vou chamar de G4, que só depende de y. Tudo bem? Tá? O teu problema de uma função transformou num problema de 4 funções. Tá? Esse é o trabalho. Tá? O que tu tens que fazer com essas 4 funções? Achar máximos e mínimos dessas funções. Tá? Detalhe.
Detalhe. O detalhe maravilhoso aqui é o seguinte, que essas são 4 funções de cálculo 1, certo? E elas estão definidas onde? Não, não quero que vocês enxerguem assim. Nos lados. Qual é a característica desses lados? Se tu colocasse esses lados na reta, como teria a cara desses lados? O quê? Colocou na reta, dá o quê? Não, pega esse lado e coloca na reta, dá o quê? Dá um segmento? Dá um intervalo? Um intervalo fechado? Então, uma função de uma variável que é contínua, definida no intervalo fechado, pelo teorema de Weierstrass lá do cálculo 1, ela atinge máximo e mínimo. Então, a gente aplica o método do intervalo fechado para essas funções. Beleza? Tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Deriva essa. Dá o quê? 4x mais 1. Certo? Onde que isso aqui dá zero? Menos 1, 4. Ele dá zero, no fundo, dá zero em menos 1 quarto, zero. Certo? Porque o y é zero, certo? Tá bom? Não posso esquecer de onde eu parti. Ele dá zero nesse ponto, menos 1 quarto, zero. Menos 1 quarto, zero. Tá bem aqui, né? Aliás, bem aqui, né? Eu tô na minha região? Não. Jogo fora, não serve. Só serve dentro da região. Entendeu? Só serve dentro da região. Continua. Vamos lá, isso aqui. G'2x. Derivada desse cara. Opa, é y, né? 2y. É isso aqui, né? Menos 5. Onde que isso dá zero? 5 sobre 2. Esses pontos são pontos do tipo 2, 5 sobre 2, né? 2, 5 sobre 2. O x é 2 e o y é 5 sobre 2. 5 sobre 2, né? 2,5? Tá lá fora. Não serve. Não é legal? Não serve, não serve. Joga fora. Continua procurando. E o legal da ciência e da experiência é que tu pode ficar procurando e nunca achar. Vamos lá. Vamos para G3. Cadê G3? Está ali embaixo. G3. Derivada da G3. Dá o quê? 4x menos 3. Vamos ver onde isso dá zero. Vai ficar x igual, passo 3 para lá, vai ficar 4. Né? 3 quartos. Mas a G3 tem aquela característica lá. Então é 3 quartos, 2. Tá bom? 3 quartos, 2. 3 quartos é um cara que é menor que 1, né? Maior que meio. Tá por aqui. Pera lá, 3 quartos, 2, né? Então ele tá bem aqui, né? Opa! Esse serve. Vamos destacar ele. Esse é o cara. Vamos olhar para ele, tá bom? Ele nos importa, tá? Acho que é ele. Vamos pro próximo. É aqui. Derivada da quarta função em y dá 2y menos 1 igual a isso aqui a zero. O y vai dar meio. Esse cara é do tipo 0, meio. O x é 0, o y é meio. O x é 0 e o y é meio. Lembra que eu falei que a gente ia achar ele?
Tá aqui. Detectou ele. Tá? Tá aí o cara. Tá bom? Lembra porque a gente descartou ele? A gente descartou porque ponto crítico só serve se estiver no interior do conjunto. Ele não estava no interior do conjunto. Aí você diz, a gente perdeu ele está no conjunto. Não, a gente não perdeu. A gente vai recuperá-lo no momento que a gente está estudando a fronteira. E agora a gente foi para a fronteira e achamos ele novamente. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então pronto. Esses dois caras é que serão os nossos candidatos a máximos e mínimos. Aí o que tu vai fazer? Vai calcular a imagem dele. Verifique quanto é a imagem dele. Ok? Verifique quanto é a imagem do outro. Compara essas imagens. Para efeito de uma segurança bem grande, verifique o hessiano dele. Porque se o hessiano der negativo, a gente tem problema, né? Tá? Mas certamente não vai dar. Por que não vai dar? Porque o ponto de cela é aquele ponto que quando você passa o plano tangente ali, tem coisas do gráfico acima e tem coisas do gráfico abaixo. Tá? Então nós teríamos detectado outras coisas se ele fosse um ponto de cela. A gente ia enxergar um comportamento diferentão aí. Tá? Que a gente não achou. Tá bom? Mas para a segurança de vocês, para vocês terem certeza mesmo, faz o hessiano. Faz o hessiano nesses dois pontos. E verifica o que acontece com eles. Tá? Não precisa. É só para vocês terem certeza. Tá bom? Mas não precisa. Muito bem. Nós temos 5 minutos. Deixa eu ver o que dá para fazer. O problema é que não, essas questões são longas. Não tem como tu... Não tem como iniciar. A gente vai ter que terminar. Porque eu vou só colocar a função, fazer uma continha, não vai dar para fazer nada, tá bom? Então a gente termina por aqui, tá? Estudem, façam exercícios, tá bom? Peguem a nota de aula, façam os exercícios da nota de aula, pega o Stuart, vai treinar essas coisinhas, porque isso é de suma importância, tá? Já vou logo fazer uma promessa para vocês. A próxima prova não será verdadeiro e falso. Porque a gente tá com saudade de conta, né? Então vai ter bastante conta na próxima prova, tá bom? Ok? Então, bom descanso para vocês, bons estudos, até mais.